Chernobyl, localizado na Ucrânia, nesse mesmo local aonde aconteceu um dos maiores desastres que abalou o mundo inteiro. Ocorreu durante a Guerra Fria entre as potências, aonde foi o começo de tudo. União Soviética e Estados Unidos começaram a disputar o controle do planeta. Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Nessa guerra eles disputaram de tudo: quem era o mais desenvolvido, tecnologias e inclusive as indústrias. Mas todo mundo sabe que para ter industrialização, não precisa só de materiais e mão de obra. O fator mais importante para construir uma indústria é a energia. E é que eles começaram a construir as usinas nucleares, já que elas produziam uma quantidade nunca vista de energia. Inclusive a primeira usina nuclear foi criada na União Soviética chamada de Obninski. E com isso as usinas começaram a se espalhar pelo mundo. E até mesmo o Brasil construiu uma usina chamada Angra. Voltando a falar sobre o título do vídeo. O governo soviético começou a primeira construção de uma usina, no território da Ucrânia. Começaram a construir em 1972, e aconteceu na região de Chernobyl. Como uma usina necessita de um número grande de funcionários, o governo decidiu criar uma cidade perto, chamada de Pripyat, para servir de residência para os funcionários. Já em 1977 a usina já estava funcionando, e, em 1983 a usina ganhou mais 3 reatores. Ela já produzia 10% de toda a energia da Ucrânia. Parecia que ia ser o paraíso. Até a madrugada do dia 26 de abril de 1986, como o reator de número 4 precisava passar por uma manutenção, os funcionários queriam testar o reator. Eles queriam simular um apagão para ver como o reator agiria numa situação dessa. Para esse teste acontecer de forma segura, o reator tinha que estar operando com 25% de sua capacidade, e com o sistema de segurança desligado. Eles fez tudo isso, mas o reator caiu para 1%. Numa tentativa de conseguir estabilizar o reator, eles aumentaram a potência. Em vez dela ir para 25% de sua capacidade, começou a subir muito mais, até que o reator começou a operar com 100%. Vocês lembram que eles desligaram o sistema de segurança? Então não tinha nada resfriando o reator, que o mesmo chegou numa temperatura de 2000 graus Celsius. O reator não resistiu e causou uma explosão tão forte que arrancou pelos ares o teto da usina, que pesava mais de 1000 toneladas. Logo depois desse incidente eles precisaram construir o que chamam de sarcófago. É uma cobertura de concreto e aço que envolvia o reator 4. Esse sarcófago começou a ser construído logo depois do acidente, e isso custou a vida de muitos trabalhadores. Vamos voltar no dia 26 de abril de 1986, já que a explosão liberou toneladas de material radioativo pelo ar como iodo 131 e césio 137, que foi do mesmo material que fez o desastre em Goiânia aqui no Brasil. Voltando ao assunto, a explosão liberou uma quantidade enorme de radiação, mas você tem que ter em mente a quantidade que mata um ser humano. Nós recebemos radiação a todo momento, mas em quantidades mínimas, em média 0,1 a 0,2 microsieverts. Mas para matar uma pessoa, depende muito da dose. Em doses muito altas, você vai sentir queimaduras na pele, náuseas, dores de cabeça, você vai ter perda de cabelo e diarreia, e por fim desidratação. E numa dose maior, o que acontece normalmente é a destruição da mucosa intestinal, desidratação ainda mais intensa, diarreia, falha nos sistemas nervosos, e eventualmente você morre, bem dolorosamente. Também, doses altas de radiação pode causar o famoso câncer. Isso acontece com o tipo de radiação que eu estou falando, que é a ionizante, que é medida pelos sieverts, que diz a quantidade de radiação que é absorvida pelo seu corpo. Lembra que eu falei que em média tomamos uma dose de 0,1 a 0,2 microsieverts? Então, se você estiver exposto a uma dose de 500.000 microsieverts, pode levar a náuseas e desmaios. Em casos raros o desmaio, uma exposição de 750.000 microsieverts é o suficiente para a perda de cabelo, mas em uma dose de 1 milhão microsieverts você sofrerá hemorragia, mas em 1,5 milhão de microsieverts você provavelmente irá morrer. Voltando ao assunto do vídeo. Os bombeiros, que chegaram para conter o fogo da explosão,
na usina tiveram a exposição de 100 mil microsieverts por segundo. Lembrando que apenas 1,5 milhão de microsieverts é o suficiente para te matar. Em apenas 1 minuto trabalhando, eles receberam mais de 2 vezes a dose mortal de radiação. Eles perceberam que não tinha como chegar perto da usina, e tentaram com helicópteros que ficou voando sobre a área por dias jogando areia, chumbo e boro em cima do reator que continuava quente. O reator ficou queimando durante 2 semanas. Fato curioso: a radiação liberada pela explosão foi 400 vezes maior que a radiação liberada pelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Voltando para Chernobyl. O problema é que eles demoraram mais de um dia para avisar aos moradores de Pripyat sobre o ocorrido. E quando avisaram era tarde. Todo mundo na cidade teve apenas 40 minutos para saírem de lá. E o pior é que o governo escondeu isso, ou seja, as pessoas tiveram que sair da cidade, às pressas sem nem mesmo saber o porquê. Sensores de radiação apitaram a mais de 1.000 quilômetros de distância de Chernobyl. O governo não conseguiria mais manter isso em segredo, e a União Soviética, sem opção, teve que noticiar pela imprensa soviética. Fica com um trecho da notícia. Атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Foi só isso a notícia. Foi com isso o mundo inteiro ficou sabendo sobre o ocorrido em Chernobyl. Acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região, ouvido pela agência americana UPI, disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. No mês de maio teve mais vazamentos de radiação e os soviéticos começaram a distribuir iodo entre a população, pois ingerir iodo pode prevenir o câncer por radiação, mas até a usina já tinha feito mais de 100 mil vítimas. Mas apenas 9 meses depois, o governo conseguiu colocar o primeiro sarcófago que eu falei lá no início na usina, e com isso parou o vazamento de radiação por um tempo. Logo depois eles tiveram que trocar o sarcófago.